Vamos lá, último vídeo, última conversa. Já tô cansado de falar para vocês. Brincadeira, eu tô dando um tempinho bem bom entre um e outro aqui para ficar com uma qualidade boa. Então, gente, agora o que eu vou passar para vocês aqui é o que tá faltando vocês saberem, que é o mais importante ainda de tudo, que é a parte do solo, né? Então, eu vou falar agora tudo o que faltou fora de manejo. Produzir tomate, pimentão, qualquer coisa, vocês dão um jeito. Mas a gente precisa ter um solo que garanta isso, né? Então, na parte de solo e adubação. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam, né? Como que as plantas se alimentam, né? E como que a gente vai interferir nisso, né? Então, gente, planta come pela raiz. A boca da planta é a raiz. Não tem outro jeito que seja eficiente e economicamente viável de entrar nutriente para dentro da planta que não seja via adubação, né? Aí já vai dar briga e nós já vamos conversar bastante disso, né? Número 2, vocês adubam o solo, nós adubamos o solo e o solo fornece nutrientes para a planta, né? Então não dá para pensar em você colocar todo o adubo que a planta precisa para se desenvolver numa única vez. Não tem como fazer isso e não é eficiente. Adubo solo, solo aduba planta. Do jeito simples, né? Aqui, ó, um exemplo que eu sempre gosto de usar com os meus alunos. Associe a adubação do solo como a tua conta corrente, a tua poupança. Você coloca dinheiro na conta ou você recebe um salário lá na tua conta e vai gastando ao longo do mês. Então a gente coloca a adubação no solo e vai gastando ao longo do ano, né? E vai repondo, vai gastando, repondo, gastando, assim como a conta de vocês, né? Aí o ponto de briga aqui. Não estou dizendo que nutrição foliar não funciona. Até acabei de falar no final do outro vídeo sobre a aplicação de cálcio e boro. Quem não assistiu o vídeo até o final, assista lá. A aplicação de cálcio e boro via foliar no tomate, né? Mas não resolve. Então não resolve sozinho. Ajuda, é preciso, é importante, mas não dá para deixar na base do foliar ou desses produtos milagrosos aí. Cada passo alguém me manda uma perguntando se dá certo o negócio aí. Um produto que eu uso 100 ml para 20 litros de água, faço aplicação em qualquer cultura e substitui a adubação. Não existe. Não acredite em milagre. Esse tipo de coisa não existe. Adubo no solo, né? Aí, primeira coisa que vem, primeira dúvida, o que a gente vai usar? Você sabe da onde que vem os nutrientes que a planta precisa, né? Às vezes quem já é um pouco mais, tá um pouco mais avançado nesse tipo de questões, vai ficar assim, nossa, mas tá enrolando. Só que esse material vai para vários tipos de produtores, então é bom a gente começar pela base. E às vezes, até mesmo quem já está mais avançado, vai pegar bastante informação boa, né? Então, gente, aqui estão todos os nutrientes que a planta precisa. A gente tem 6 macronutrientes e 7 ou 8 micro, dependendo da literatura que vocês verem. Então vamos lá. Cadê? Ó, o NPK, aqui o N, o P e o K. Esse NPK aqui vai vir lá do adubo químico, né? O mais comum, o NPK que a gente compra, o 42020, 4148, né? Seja como for a formulação. Então o primeiro número é o N, o segundo é o P e o terceiro é o K, né? Desses números aí. E daí aqui eu tenho todos os outros. Os outros macros, eu tenho o cálcio, o magnésio e o enxofre, então que são os macronutrientes secundários. Aqui fechamos 6, né? E aí a gente tem os micros. Aqui nessa foto minha, eu tenho 8. Em alguns lugares onde vocês vão consultar, vocês vão ter só, deixa eu ver, desses aqui geralmente é o molibdênio que não tá, ou às vezes o cloro que não tá. Não, aqui eu tenho 7, né? É o níquel, que alguns autores colocam como elemento essencial e outros como benéfico, né? Mas uma coisa que eu já quero que vocês gravem aqui. Não importa,
da onde que esse nutriente vem. Para a planta, nitrogênio de adubo químico, de esterco, de cinza, de adubação verde, de sei lá da onde que vier, é nitrogênio. Não importa da onde que veio. A planta não sabe, ela vê nitrato ou amônio. Né? Vai absorver nitrato, vai absorver amônio. Não importa de onde que o nitrogênio veio. Falando de nitrogênio, né? Mas para todos eles é a mesma coisa. Então, mas dá para usar esterco de galinha, dá para usar de carneiro, dá para usar de boi, dá para usar qualquer coisa. A gente está adubando o solo. A gente vai abastecer o solo disponibiliza para as plantas, né? Só aí tem um detalhe. Às vezes as pessoas querem começar, tipo, resolver tudo numa vez só. Aí, vou fazer um plantio de tomate, não fiz análise, não coloquei calcário, não tenho um solo fértil e vou plantar tomate. Daí, realmente, você é obrigado a plantar com adubo químico e colocar, às vezes, um cálcio na cova ali também e na fértil, porque o solo não tem, né? Daí, nesse caso, às vezes, vai e planta lá com esterco e não funciona, porque não tinha adubo no solo. Não é o esterco o problema, é que falta no solo, né? Então, avançando aqui para não demorar muito. Aqui a gente tem os macros, então, macro porque consome numa quantidade maior e os micros porque consome numa quantidade menor. Mas não que um seja mais importante do que o outro. E ainda a gente tem alguns nutrientes que são benéficos. Os nutrientes essenciais, os macro e os micro. Sem um deles, a planta não completa o ciclo. Qualquer um que faltar ali, não vai produzir, né? Os benéficos, se tiver, é bom, se não tiver, vai se virar. Silício ajuda a engrossar a folha, ajuda a deixar a planta mais resistente e dificulta que os insetos comam as folhas. Cobalto ajuda na fixação do nitrogênio, na assimilação do nitrogênio, e o níquel é um ativador enzimático bom, então a presença deles é boa, né? Sem eles, vai-te embora igual, né? Então, além disso, o solo tem características físicas e químicas. E aqui, gente, como nós estamos trabalhando com pessoas de vários lugares do Brasil, então vai ter solo muito diferente do meu para lá na Bahia, lá em Goiás, lá no Manaus. Tem um colega nosso aí que vai estar nesse curso que é lá de Manaus, né? Então, eu vou falar um geralzão aqui e vocês vão vendo no solo de vocês onde é que vai se encaixar, né? Então, tem características que vêm lá do material de origem do solo. O nosso solo aqui do Paraná é um solo que é naturalmente muito pobre, só que ele é um solo profundo e com poucas rochas e tem bastante argila, então é um solo que a gente não tem muito problema de erosão. Já solos que são neossolo, por exemplo, que tem bastante areia, bastante rocha, é um solo que tem muito problema de erosão, só que é um solo mais fértil, naturalmente, né? Aí vamos dar uma olhada o que seria isso. Então, onde que a gente não pode mexer, né? O que não dá para nós mudar com o nosso manejo ou com o nosso trabalho ali. Vocês não conseguem mudar a granulometria do solo. Se é argiloso, vai ser argiloso. Se é arenoso, vai ser arenoso. Acostumem e aprendam a trabalhar com ele, né? É o que dá para fazer. O teor de argila, CTC, que é uma consequência do material de origem do solo. A CTC, eu deixei ele como mais ou menos. A gente pode dar uma melhorada nela, aumentando a matéria orgânica do solo. Então, é uma forma que a gente tem de aumentar a CTC. O que é CTC? CTC, capacidade de troca de cátions. Então, é a capacidade que o solo tem de armazenar nutrientes e de entregar eles para a planta. Quanto maior a CTC, mais nutrientes o solo consegue armazenar. Mas quer dizer que um solo com CTC maior é melhor do que um com CTC pequena? Não necessariamente. Quer dizer que a gente precisa tomar mais cuidado quando a CTC é baixa, porque eu preciso parcelar a adubação. Se eu colocar a adubação tudo numa vez, vai saturar a CTC máxima e o resto vai te embora para baixo, entende? Então eu preciso parcelar, só trabalhar diferente. E é onde que a gente pode mudar, e é onde eu quero que vocês trabalhem, né? Seja tomate, seja qualquer coisa, seja milho, seja o que vocês forem plantar, precisa aumentar a matéria orgânica do solo.
obrigatório. Primeiro passo que a gente tem que tomar para um solo ficar bom é aumentar a matéria orgânica. A matéria orgânica retém água, ajuda a aumentar a disponibilidade de nitrogênio e de enxofre, aumenta a CTC, então aumenta a agregação do solo, deixa fósforo mais disponível para nós aqui do Paraná, que tem do sul do Brasil, né? A gente tem um problema muito grande de perda de eficiência do fósforo. O fósforo que eu jogo ele na adubação, às vezes eu aproveito 40% dele e o resto fica retido na argila. A planta não consegue retirar esse fósforo do solo, né? Então, com a matéria orgânica é como se fizesse uma cápsula em volta da argila e o fósforo se liga na matéria orgânica e dali ele sai. E da argila ele não sai, né? Mas isso é uma conversa muito longa. Para quem quiser saber melhor, eu conto uma outra hora, né? A parte física a gente pode mexer, então uma descompactação, usar um escalificador, né? Dar uma melhorada nesse solo ali, melhora a drenagem de água, disponibilidade de ar, não aumenta poros, né? Mas a gente diminui a compactação. E aqui, o principal que que eu vou bater em cima aqui antes de nós falar do adubo mesmo, a parte de controle de acidez e de equilíbrio, né? Então isso aqui, depois da matéria orgânica, é o mais importante de tudo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pega uma área nova, faz análise de solo e vai corrigir a acidez. Esse é o passo número 1, primeira coisa, né? Levar o pH na faixa ideal, que é pH é o quanto ácido que o solo é, né? Então, para vocês terem uma base, seria tipo de um ácido de bateria, o máximo, né, de ácido, ou uma soda cáustica de fazer sabão, que é o máximo de básico, né? Então, os dois extremos, para vocês terem uma ideia do quanto ruim que é um ou outro. Imagine colocar planta para viver no meio da soda, não dá, né? Ou para viver no meio de um ácido de bateria, um ácido sulfúrico, não dá também. Então a gente tem que ter um meio. E para chegar nesse meio, nós usamos o calcário, né? Além disso, calcário ainda é fonte de cálcio e de magnésio, que são dois macro primários, né? Que eu mostrei para vocês ali. Aí, o calcário sempre vai ser a base, isso é indiscutível. Nessa imagem aqui de baixo, vocês podem ver, eu tenho uma faixa ali de um pH ideal, né? Então esse pH ideal é onde a maioria dos nutrientes estão disponíveis. Depois quem quiser dá uma pausa no vídeo e olha ali, cada uma das linhas fala ali dos nutrientes, o que acontece com eles conforme eu vou mexendo no pH. Então essa faixa ali de 6 a 7 é a faixa onde a gente fica mais favorável para todos, ou onde consegue ficar mais equilibrado, né? Quem quiser depois dar uma olhada ali melhor, mas com tempo para mim não demorar muito na explicação aqui. Então, o calcário corrige a acidez e mais alguns benefícios que vocês vão ver. Corrigindo a acidez, a primeira coisa que eu tiro de circulação ali é o alumínio. Alumínio, vocês viram lá nos macro e micronutrientes, não tem alumínio, né? Então, alumínio não é nutriente e é tóxico. Então, alumínio precisa sair e o calcário tira ele de cena, né? Aqui uma análise de solo. Então, para vocês, quando vocês fizerem a análise de vocês, alguns pontos que eu quero que vocês observem. A minha tá nesse formato aqui, né? Às vezes, dependendo do laboratório que vocês mandarem a amostra de vocês, vai vir tudo diferente em outros lugares, mas as informações são as mesmas. Então vamos ver o que tem, quais que são os pontos de atenção que vocês precisam olhar na análise de vocês para ir corrigindo, né? Isso aqui é uma área de um cliente que eu estou começando a trabalhar com ele, né? Então aqui, ó, pH, primeiro ponto, vai indicar a acidez do solo. Aqui no meu pH, ele foi medido em cloreto de cálcio, né? Tá ali embaixo da seta que eu marquei ali, pH em CaCl, cloreto de cálcio. O pH em água é mais ou menos meio a mais do que esse aqui. Então tá em torno de 5 o pH em água da minha área aqui, né? 5 é muito baixo. Então tá ácido. Preciso colocar calcário para esse pH subir pelo menos para 6, né? Aí aqui, alumínio. Presença de alumínio
quer dizer que o solo está ácido. Em solo que não está ácido, o alumínio vai lá para a subsuperfície, vai descer, vai lá para baixo do solo, né? Então, aqui tem que estar zerado, não pode ter alumínio no perfil do solo, né? Na faixa ali de cultivo, pelo menos, né? Aí, o V%, outra informação que vocês têm que olhar, o V% ali, ou a saturação de bases, como vocês quiserem chamar. Então, ele vai indicar da carga da CTC quanto por cento que está sendo utilizado com nutrientes que a planta precisa, né? Então, ele indica mais ou menos quanto fértil que esse solo é. O V% para a hortaliça tem que estar perto de 80. Quer dizer que 80% da CTC está sendo usada por cálcio, magnésio e potássio, né? Que são nutrientes importantes e são macronutrientes. E se tiver muito baixo, o resto dessa porcentagem está sendo utilizada por alumínio e hidrogênio, que é a acidez, né? Então, o solo ácido automaticamente tem V% baixo, porque tem muita acidez. Continuando. A CTC, que isso aqui é uma característica do solo mesmo, né? Que eu falei para vocês, que a gente consegue dar uma melhorada nela com matéria orgânica. Aqui vocês estão vendo uma CTC de 12, no meu exemplo, né? Solos que são mais arenosos tem CTC menor, bem menor do que 12. E aqui eu tenho, na minha área mesmo, tem uma parte ali que está com uma matéria orgânica bem legal, que eu estou com uma CTC de 15. Então é um solo que já está bem fértil, só que faz uns 6 anos que eu estou construindo ele, né? Não é de uma hora para outra que fica assim. Aí aqui embaixo a gente tem a relação de cálcio e magnésio, né? Essa relação eu sempre uso para escolher o tipo de calcário. Então a relação cálcio e magnésio tem que ser de 3 a 5 cálcios para 1 magnésio. 3 a 5 cálcio e 1 magnésio. Tem que ter bem mais cálcio do que magnésio. Porque a planta, para ela crescer, se desenvolver, crescer a raiz, precisa ter muito cálcio no solo, né? A gente até tem alguns ditadinhos assim na agronomia, que a raiz cresce ao toque do cálcio. Tipo, cresce em busca de cálcio, né? Então, quanto mais cálcio, melhor o crescimento radicular. Aí, gente, então, como que seria um solo equilibrado? Isso aqui é uma conversa bem longa, eu tenho um material que é específico a respeito disso, então não vou bater muito em cima de correção de solo, senão vai ficar muito comprido esse vídeo, né? O solo ideal seria composto por 60% de cálcio, lá nos valores da CTC, né? 20% de magnésio, de 3 a 5% de potássio, e o resto a gente deixa para os outros micro que tem carga positiva e o hidrogênio. Ele precisa ter um pouquinho de acidez, porque se ele não tiver acidez, aquele pH vai passar de 7, vai subindo e é ruim, prejudica a disponibilidade dos outros, né? Então por isso que o ideal é essa faixa que eu estou deixando aqui para vocês, né? Então isso aqui seria um solo filezinho, bem equilibrado. Ainda não consegui deixar o meu assim. O potássio, o meu que ainda está mais baixo, porque o potássio é muito caro para corrigir, né? Então a gente vai devagarzinho. Então o solo ideal é isso aqui, equilíbrio, né? Ó, para não esquecer, não consegue fazer isso de uma hora para outra. Não faz num ano, né? Isso aqui é 3, 4 anos, rotação de cultura, adubação verde, utilização de plantas que vão fixar nitrogênio no solo, aumentar a matéria orgânica, melhorar a física do solo. Isso aqui é demorado, então vamos devagar, né? Não constrói solo fértil de hoje para amanhã, né? Dentro de uma safra, nem esqueça, demora, mas dá para fazer. Aí, então vamos pro tomate mesmo, né? Adubação no plantio. Eu acredito que vai dar uma discussão bem legal. Já estou esperando a discussão depois, que vários vão teimar comigo a respeito das coisas que eu vou colocar aqui. E é legal que vocês teimem, porque gera mais discussão e gera mais conhecimento, né? Então, adubação no plantio, aqui, o que deu no meu slide? Deixa eu ver aqui. Não sei o que deu que não tá mostrando. Deixa eu vou lá dar uma olhada nele.
Deu um... Eu vou ter que... Acho que eu vou ter que cortar esse aqui. Deu um errinho aqui no meu vídeo. Eu vou interromper.